nome é Basil Welton, faroleiro do farol de North Point, do qual meu pai e meu avô cuidaram antes de mim. Longe da orla ergue-se a construção cinza, acima de pedras musguentas visíveis na maré baixa, mas ocultas pela maré alta. Além do lume, por mais de um século, singraram as majestosas barcas dos sete mares. Na época do meu avô, elas eram muitas. Na época do meu pai, nem tantas. E hoje são tão poucas que eu às vezes sinto uma estranha solidão, como se eu fosse o último homem sobre a terra. Olá, pessoas de prazeres inalcançados. Eu sou o Daniel Sem Nome e sejam bem-vindos ao 7º episódio de Estranha Ficção, um podcast de éons estranhos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de contos do Lovecraft, recomeçando o ciclo de recomendações comigo, e analisaremos os contos A Cidade Sem Nome e O Navio Branco. Bom, obviamente eu não estou sozinho. Quem está aqui comigo? Eu sou Abdul Al-Gabriel. E cuidado, demônios beduínos reptilianos podem atuar por forças ocultas e te fazer entrar em buracos estreitos e desconhecidos. Eu sou Marcelo Ponte, sempre tentando iluminar o pássaro celeste no horizonte. Criado nas profundezas da capital dos povos antediluvianos e indo rumo ao abismo fosforescente, sou eu, Martinelli Buraco Apertado. Aqui quem fala é Pedro dos Elos Infinitos e hoje ninguém fala sobre uma pressão mental considerável. Hoje todos sem nenhuma pressão. Curiosamente dois contos que não começam assim. Mas terminam igual. Termina igual. O Lovecraft, ele gostava de reciclar. Bom, escritor de pulp, né? Ele não esperava que todo mundo fosse ler as coisas que ele escreve. Exato. Hoje realmente sem nenhuma pressão mental, mas talvez com um pouco de pressão atmosférica. Porque novamente haverá profundezas. E, bom, como eu já citei anteriormente, serão os contos O Navio Branco e A Cidade Sem Nome. O primeiro, O Navio Branco, escrito em 1919 e publicado no mesmo ano, na revista The United Amateur, e mais tarde, em 1927, pela Weird Tales. E The Nameless City, escrito em 1921 e também publicado no mesmo ano na revista The Wolverine. Era na HQ, inclusive. Exato. Você vê como ele tinha que vender os contos pra qualquer coisa, já que ele não tinha muita oportunidade, né? Mas eu assumo que esses contos se venderam mais fácil, né? Foram mais fáceis, até porque são contos mais palatáveis do que os dois anteriores, né? Concordo. Você acha? Não tem sentido. São mais... pra sentir melhor gosto. Exato. São contos que são mais fáceis de serem vendidos para revistas pulps, eu acho. Tipo, mais curtinho e com uma temática mais clara, sei lá. Tá, faz sentido. Mas a gente segue então um pouco com a biografia, né? Como a gente explicou no primeiro episódio, literalmente no primeiro episódio desse podcast. A gente segue um pouco com a biografia do Lovecraft, que por volta de 1919 e 1921 seguia procurando alguma vocação, né? Lovecraft, ele claramente gostava muito de escrever, mas ele não sabia exatamente como expressar as coisas ou atuar profissionalmente. E de fato ele não consegue atuar profissionalmente porque ele se envolve num grupo de jornalismo amador, em que ele começa cada vez mais a estimular a escrita dele. Inclusive ele é um cara de bastante sucesso no meio do jornalismo amador mesmo. Não fazendo muito sucesso fora disso. Mas daí em 1919 ele escreve novamente esse conto, né, The White Ship, o Navio Branco. Já apenas com uma ideia de estimular a capacidade de escrita dele. Mas já em 1921 ele já tem uma intenção de venda da produção literária dele, porque a vida vai começando a ficar um pouco mais difícil, né? Passam-se 2 anos, ele continua sendo uma pessoa pouco rentável, digamos assim. Ainda comendo lixo. Não, nessa época ele comprar enlatado, né? Nessa época a mãe dele acho que ainda estava viva. A herança do avô dele ainda estava sustentando ele bem. What a lucky guy. Então ele só comia o suficiente pra... Enfim, ele conseguia comer o suficiente. Ele comia o suficiente pra gastar a herança. Exato. E continuar escrevendo. Ele tinha, na verdade, né, as coisas que ele gostava de fazer, né? Falando sobre no que ele poderia ter gastado a herança. Ele era um cara que gostava muito de viajar pelos Estados Unidos e ver as paisagens, né?
Algo que, inclusive, ele vai fazer bem mais quando ele começa a conhecer pessoas de outros lugares do país, né? Porque ele começa... Até por causa desse negócio do jornalismo amador, ele começa a ter muitos amigos por correspondência, né? Os pen pals. Daí, então, mais futuramente, ele viaja pelos Estados Unidos para conhecer e ele tem muito interesse em conhecer paisagens, né? E acho que nesse primeiro conto que a gente vai comentar, o Navio Branco, a gente vê que ele gosta de escrever, inclusive, sobre paisagens e cenários, assim, fantásticos. Sim, eu acho que escreve muito bem também. Nesse sentido, ele é um bom escritor de cenas, né? Sim, esse conto do White Chip, na minha opinião, ele me agrada principalmente nesse sentido, de que parece em todo conto, tipo, durante o conto inteiro, varia muito o cenário, mas durante todo ele é fantástico, sabe? Tipo, tudo é muito interessante de Sim. imaginar como é. São arquiteturas, tipo, extraordinárias, né? Sim. É engraçado, porque ele tem que ter uma mente muito fértil pra pensar tudo isso, né? Sim. Já no outro conto, eu acho que ele tenta dar uma iniciada no universo que ele traz mais pra frente. Isso. Novamente, assim como no primeiro episódio, esses dois contos foram selecionados especificamente para entender um pouco a continuidade dessa origem das ideias dele que levam aos seus contos mais célebres, né? Que a gente só vai chegar mais futuramente. No caso do Navio Branco, né? Assim como a gente contou sobre a tumba no primeiro episódio, esse começa a dar um formato muito mais claro do que seria o tal mundo dos sonhos que eu contei antes, né? Porque enquanto na tumba a gente apenas vê o sonho sendo um elemento narrativo, uma forma dele encontrar partes do plot, né? Entrar em contato com uma imaterialidade, né? Exato, para entrar em contato com o passado, coisas assim. Nesse é mais especificamente, apesar de não ter tão claramente assim um conceito de um universo, né? Até porque nem dá para saber se ele já tinha isso em mente, provavelmente não, né? Mas já dá para perceber a entrada em um mundo fantástico, né? Você se desconecta da realidade e entra em um outro mundo. E, inclusive, eu acho que o Navio Branco ele faz isso muito bem para entender que posteriormente ele criaria o mundo dos sonhos e o ciclo dos sonhos, que são contos em que as pessoas exploram esse mundo fantástico. E as Dreamlands, elas são, tipo, geograficamente delimitadas? Porque, pelo menos nesse conto do Navio Branco, você consegue entender mais ou menos como é que funciona a geografia daquele mundo, né? Pro sul fica tal coisa, mais pro oeste fica tal coisa, pro oriente, né? É engraçado que tem um conto específico em que ele faz, digamos, o momento máximo assim das Dreamlands, que é a busca onírica pela perdida Gaddafi, né? Ou The Dream Quest to Unknown Gaddafi, que, enfim, é um conto gigantesco e que ele não escreveu aparentemente para publicar porque ele é muito mal estruturado, sabe? São tipo 120 páginas sem nenhuma definição de capítulo, nem nenhuma divisão qualquer, sabe? Caramba! É só uma loucura sem parar em que o cara vai explorando todo o negócio. E tem meio que dá pra perceber uma geografia bem clara nisso, mas ao que parece, tipo... Assim, existem muitos esforços. Se você até pesquisar Dreamland no Google, vai aparecer, tipo, mapas de fãs que fizeram pra tentar entender. Mas a verdade é que o Lovecraft não pensou em, tipo, delimitar geograficamente, sabe? Você vê, tipo, o final aqui nas cachoeiras, mas, na verdade, é muito difícil de você entender onde começa e termina, sabe, as Dreamlands, onde começa e termina o mundo real, sabe, porque em alguns momentos ele comenta as coisas meio que se unindo, tipo, tanto através do sonho, quanto às vezes até fisicamente, sabe, então é interessante e deixa muito confuso se você tenta entender, sabe, porque daí começam a aparecer, tipo, o que os deuses que a gente conhece, né, do Lovecraft, bem famosos, o que eles têm a ver com isso, porque eles também aparecem no conto do Unknown Gaddafi, mas enfim, é difícil de entender o que rege esses mundos, existem os deuses terrenos, enfim. É a mitologia Lovecraftiana que, em essência, é uma confusão sem fim e que as pessoas que tentaram melhorar e fazer com que ela fosse mais compreensível só estragaram tudo, então melhor ficar assim mesmo. Alguns diriam até que elas ficaram loucas. Mas é. E daí, no caso do The Nameless City, a gente vai falar um pouco mais pra frente, depois que a gente comentar o do White Chip, mas ele também tem essa vibe de começar um pouco mais o que seriam os mitos do Cthulhu, né? Esse sim, muito mais famoso do que qualquer coisa do Dream Cycle que ele tem escrito. Mas vamos começar com The White Ship. Como que essa história começa? Certas vezes, ao entardecer,
Os vapores gris do horizonte abriam-se para me oferecer uma visão dos caminhos além. E certas vezes, à noite, as águas profundas do oceano faziam-se claras e fosforescentes para me oferecer uma visão dos caminhos abaixo. E essas visões eram tanto dos caminhos que foram e poderiam ser, como dos caminhos que ainda são. Pois o oceano é mais antigo que as montanhas e carrega as memórias e os sonhos do tempo. Era do sul que o navio branco vinha, quando a lua cheia pairava altas nos céus. Uma vez, vi um homem de barba e manto no convés, que com um aceno pareceu convidar-me para uma viagem rumo a terras desconhecidas. A lua estava muito clara na noite em que respondi ao chamado e caminhei pelas águas até o navio branco em uma ponte de luar. Bom, começa num farol, né? Como todas as grandes histórias, começam num farol. Acenda o farol, já diria o Tim Maia. Começa com o protagonista, qual que é o nome dele, né? Basil Elton. Basil Elton, novamente. Um nome bem esquisito, né? Ele queria deixar bem claro que não era nenhum amigo dele, tá ligado? Pois é, né? Ele. Agora, com esses nomes esquisitos, tipo Basil Elton ou Gervas Dudley, a gente entende por que o Lovecraft costuma não dar nome aos protagonistas. É mais simples. Pois é. E quem é esse tal Basil Elton? Bom, ele é um faroleiro do farol do North Point. E o pai dele e o avô dele também eram faroleiros do North Point. Ou seja, uma família de pessoas que cuidam de faróis. O que nos causa reflexão de como que essa família foi pra frente, né? Pois é. Mas, enfim, de algum jeito foi. E ali está o neto do primeiro faroleiro de North Point, que era um farol que basicamente ficava meio isolado e recepcionava, tipo, navios que passavam por ali. E isso é uma coisa que fascina bastante o autor, lembrar as histórias que o pai dele conta e mesmo as pessoas que passavam por lá falavam, né? Porque o que acontece é que o presente está decadente, né? Tem cada vez menos navios precisando e passando pelaquela área em que o farol consegue iluminar. Então, tudo que ele faz é relembrar as histórias que o avô contava pro pai e o pai contava pro filho, para ele mesmo. Sim. Perceber sua solidão aumentando. Exato, é um cara muito solitário, né? E ele só fica lembrando das histórias e do conhecimento que ele adquiriu na infância, né? Ele até fala dos livros que as pessoas entregavam para ele. Então é uma pessoa bastante imaginativa, né? E a gente já vê de cara um descontentamento com a realidade. Sim, Cresceu à base de história de pescadores. literalmente. E ele fala, então, como além do passado, ele também tem uma certa relação com o mar, né? O oceano, isso. O oceano. Era o único amigo dele. Exato, ele até fala de forma pessoal, assim, ele começa a conhecer mais o oceano, né? Sim, e ele tem, de fato, uma visão meio mística, né, do oceano. Ele acha que é uma coisa que precede as montanhas e que tem um envolvimento também com o tempo, né? Que é uma coisa, tipo, muito antiga, assim, e extraordinária para ele. Exato. Ele observa o oceano e ele vê, tipo, meio que vultos das embarcações que ali estiveram, sabe? Ele vê quando o oceano ele se ilumina, ele vê a profundeza e os caminhos que ele pode levar, sabe? Sim. E ele também tem umas experiências cientificamente inexplicáveis com o oceano, né? Mas, após essa introdução que ele faz de si mesmo, acontece o evento que muda, que leva essa história pra frente. Né? Navio branco surge do horizonte com uma pessoa barbuda acenando para ele. Karl Marx tinha vindo da Europa trazendo notícias. Exato. Eu acho que é o Gandalf. O Gandalf chegou pra ele lá e falou assim: vem aí que eu tenho uma jornada inexplicável pra você. Não, cara, é Barba Branca. É verdade, caraca. Na verdade, eu acho que combina mais com o Gandalf, porque no momento em que ele vê o cara acenando pra ele fala I'm going on an adventure. Exatamente. Exatamente. E ele, relembrando a piada mortal, ele caminha pelas águas no rastro de luz Sim! e chega no Grande navio. referência. Gandalf foi o caminho, né? Falou assim, olha, Jesus caminha a qualquer momento, você só pode vir até o bar. Exato, ele ganhou poderes divinos.
E chegou, né? Então a gente começa a ver tipo, uma sobrenaturalidade muito mais clara, né? Esse navio, ele não tem... Ele exala algo que vai além da realidade, né? Tanto é que pra ele chegar nele, ele vai andando pelas águas. E tanto que era um navio que ele via diversas vezes, né? Não foi a primeira vez que ele viu esse navio. Sim. Toda lua cheia, o navio passava pelo farol e ele ficava admirando. Sim. Sim. Falei, Exala Marcelo. tanta realidade que tem pessoas felizes dentro dele. Exato. Existe alguma alegria dentro desse conto, é incrível. Exato. E mesmo nessa parte nesse cenário de realidade, você já começa a perceber, tipo, uma certa beleza nas coisas, né? Porque você pensa, pra mim, pelo menos, é muito fascinante o cenário de um farol, assim, de frente pro oceano, sabe? Até porque o farol, ele tem o propósito de existir durante a noite, né? E o oceano, durante a noite, é uma parada, assim, que chama muita atenção, sabe? Porque o oceano, tipo, durante o dia, ele é mais compreensível, né? Ele é o reflexo do céu, né? Mas durante a noite ele é apenas uma escuridão enorme e Caralho, misteriosa, que né? bonito. Não sei. Pra mim, eu vejo mais o farol como algo isolado, solitário. E por isso tem Sim. um contraste tão grande com quando ele entra no navio, que tem remadores cantando. E o cara fica Exato. da hora. E a Nesse chegada também. do navio também é bonita, né? Porque você vê um navio branco, completamente branco, uma coisa que já é fascinante por si só. E ele chega com a lua cheia, né? Porque é a lua que joga essa luz branca, né? Pra iluminar as coisas. Então, como a gente estava dizendo, ele chega no navio e um absoluto contraste com a vida anterior dele, né? Porque é meio que como se ele relembrasse dos tempos antigos em que as pessoas passavam por lá toda hora e agora ele encontra de fato um navio animado e que pode trazer aventuras como antigamente eram trazidas através de histórias. O emprego devia ser muito ruim, né, cara? Porque ele nem pensou duas vezes antes de dar no pé. Pois é, ele até foi pela água, porque tão desesperado que ele tava. Nem esperou o navio chegar, ele só viu o cara acenando assim pro céu. Ele pensou, putz, é minha hora. E ele nem se encanta muito com o fato de que ele, tipo, andou na água, né? Ele ficou mais encantado com o fato que ele chegou no navio e tinha, tipo, pessoas. Pois Sim. é. Andar para água era algo comum pra ele. Eu fiquei mais encantado por ele deixar o posto dele e se passar o barco ali e bater na rocha. Pena, né? Ah, nem vai passar nada. Porra. Fiquei um dinheiro pra ficar o dia inteiro isolado. Ousado da sua parte achar que ele tava ganhando dinheiro. Alguma coisa ele tinha que estar ganhando, né? Era só o lugar que ele tinha pra morar. Pois é. Aquele farol tava abandonado, ele só tava lá mesmo porque sim. Ele inventou o pai e o avô também. Ah, não. Caralho. Já chegou agora nas teorias. Não, vou começar com isso de novo. Mas, enfim, quando ele chega no navio, então, ele começa então uma aventura indo pelo oceano. E começa a encontrar lugares em que o navio poderia atracar, né? Que são lugares fascinantes pra ele, né? Que tava há tanto tempo preso num lugar cinza e sem nada, ele começa a ver ilhas, lugares com histórias muito loucas. Sim, extraordinárias, né? E o primeiro lugar que ele chega são as Terras de Zar. Enquanto nos aproximávamos da orla, o homem barbado falou sobre aquela terra, a terra de Zar, onde habitavam todos os sonhos e pensamentos belos que já ocorreram aos homens e foram mais tarde esquecidos. E quando olhei mais uma vez para os terraços, vi que era verdade, pois no panorama diante dos meus olhos havia muitas coisas que alguma vez eu vira, por entre as névoas do horizonte e nas profundezas cintilantes do oceano. Haviam também formas e fantasias mais esplêndidas do que qualquer outra que eu jamais houvesse vislumbrado. Visões de jovens poetas que morreram na penúria, antes que o mundo pudesse saber o que tinham visto e com o que tinham sonhado. Mas não desembarcamos nos passos íngremes de Zar, pois segundo a lenda, os que pisam naquelas terras podem nunca mais voltar ao porto de onde vieram. E a Terra de Zar é o lugar das coisas belas, né? Que é... Então tudo ali é muito extraordinário, lindo, esplêndido. É como ele diz, são coisas fantásticas, né? Tipo, que não fazem... Que aparentemente são, tipo, idealizações. Ou seja, são, tipo, umas belezas inalcançáveis, né? Sim, são coisas que, novamente, que carecem na realidade, né? Porque foram esquecidos, né? Que existiram, mas não existem mais. Assim como as belezas do passado dele. Então, são detalhes já da realidade se afastando, da realidade triste se afastando para encontrar o fantástico.
Sim, isso daí é o máximo do escapismo que se pode ter, né? É, É um escapismo totalmente amorfo, porque é das coisas que, por definição, não existem mais. exato. E por que ele não pode ir nessa terra mesmo? Isso acontece várias vezes, né? Ele vê o negócio, eu quero ir lá, daí o homem barbado olha pra ele e fala, não. Olha, eu não recomendo, hein? Não é uma boa ideia. Porque nessa Azar, segundo o comandante do navio, né? Não sei, na verdade, é meio É o confuso. comandante, sim. Ele diz que existem lendas de que quem entra naquele lugar nunca mais consegue voltar pra onde vieram. Ah, é verdade, É, não sim. pode voltar pro porto de onde veio, né? Sim. Uma Por coisa que será? bem marinheira essa, né? Tipo, É, sempre que então- tem esses contos de pirata e coisa assim, tipo, você não vai poder voltar para o porto de onde partiu, e coisa assim. Sim. Mas ele fica no mistério, né? Por que isso acontece? Ele não há explicação, é apenas uma lenda. E, enfim, supõe-se que os pensamentos belos que existiram no passado atraem mais do que o lugar de onde veio. Sim. Que é melhor ficar no mundo idealizado do que no mundo real. Sim. Mas soa um pouco como uma audição, né? Não exatamente como uma opção. Mas, né? O Lovecraft não entra muito a fundo nisso. É um conto curto, né? E os nomes que ele cita não são nomes que têm algum significado verdadeiro, né? Tipo, Tolkien, por exemplo, que ele cria toda uma escrita para dar os nomes da Terra-média, mas obviamente o Lovecraft não faz a mesma coisa, é só apenas nomes que vem na cabeça dele, ele escreve. Assim como os monstros, né? Cthulhu, Nyarlathotep, tudo são nomes apenas esquisitos e que tentam trazer alguma ideia, tipo, esquisitice e fora da humanidade, mas só. Sim, sim. Eu vou dizer que eu acho isso incrível, porque se você criar um bagulho sem se basear em nada e soar bem. É interessante. Eu acho que no caso o Tolkien é muito mais sensacional ele ter o mundo dele com um idioma que dá um significado para as coisas, né? Não, com certeza, mas Só que no caso do Lovecraft, né, os monstros e que fazem é um pouco interessante o fato de a gente não entender o que é, porque é justamente essa ideia de ser muito afastado da nossa realidade, né? Sim, é parte da graça da coisa. Sim. Mas no caso das Dreamlands, talvez poderia ter um significado, porque de certa forma é um mundo de fantasia que ele cria, né? Não é exatamente tipo a realidade encontrando os horrores, é basicamente a Terra-média dele, sabe? Então, se ele quisesse dar um significado, seria interessante, mas ele não pensou nisso. Eu acho que ele ouvia uma pessoa espirrar ou tossir e tirar o novo dali, tá ligado? Tipo, Inclusive, um dos grandes monstros que tem ali é o Cough Cough. cara, que tipo de gripe o cara pegou pra querer espirrar em Cthulhu. Mas eu acho curioso isso. Mas eu discordo do Dani porque eu acho que também na Dreamland faz sentido você não ter uma descrição ou um delineamento certinho do que cada coisa é ou significa. Uhum. Até porque, tipo, toda a parte onírica, assim, das coisas é um pouco meio intangível e tanto é que, sei lá, a psicologia dá grande espaço pra interpretação dos sonhos, sabe? Porque não é uma coisa delimitada, sabe? Eu vou discordar de vocês dois e dizer que, na verdade, Zara é um nome muito belo e de significado muito importante, mas ele já foi esquecido. olha só. Esse foi bom, hein? Sim. Mas eu acho que até faz sentido. Porque, tipo, diferente do Tolkien, que a fantasia, ela é plano de fundo das coisas, nesse caso, a fantasia, ela é pela fantasia, né? Tipo, a fantasia, ela é diagnosticada como uma fantasia. Exatamente. Doutor, o que eu tenho? Você tem fantasia. Não! Apesar das curiosidades, o Basil, ele aceita que o comandante diz que não é uma boa e eles seguem em viagem, né? E a próxima coisa que eles veem é Talarion, a cidade das mil maravilhas. Eis Talarion, a cidade das mil maravilhas, onde moram todos os mistérios que o homem tentou em vão desvendar. Olhei outra vez, mais de perto, e notei que a cidade era maior do que qualquer outra que eu tivesse visto ou sonhado. Os corucheus dos templos desapareciam nos céus, de modo que era impossível divisar seus cumes. E além do horizonte, estendiam-se as muralhas cinzas e sombrias por detrás das quais se viam apenas alguns telhados, bizarros e soturnos.
mas adornadas com frisos trabalhados e formosas esculturas. Eu ansiava por entrar nessa cidade incrível e a um só tempo repulsivo, e implorei ao homem de barba que me deixasse no pier junto ao portão lavrado a Cariel. Mas ele, cheio de bondade, negou meu pedido, dizendo: muitos já adentraram Talarion, a cidade das mil maravilhas, mas ninguém retornou. Lá não há nada além de demônios e criaturas desvairadas que perderam a humanidade e de ruas brancas com as ossadas insepultas dos que olharam para o Eidolon Lati, que preside a cidade. Mais uma coisa, né, da irrealidade. Sim, essa daí parece a mais interessante pra mim, né? Porque não é como se, tipo, morassem ali, tipo, as resoluções dos mistérios, sabe? São os Exato. próprios mistérios que estão ali. Então, se você for lá, não significa que você vai encontrar a resposta. Significa que você vai encontrar os próprios mistérios. Isso é muito genial. Sim. Em cada uma dessas terrinhas, ele, tipo, apresenta uma coisa interessante, né? Algo curioso e que te faz querer entrar lá, mas ele já quebra isso com meio que o lado negativo dessa fantasia, né? Sim, eu me pergunto o que seria um Eidolon. É um Eu acho que é um cachorro, porque ele late. Nossa. Meu Deus do céu, velho. A terra das piadas forçadas. Estranha ficção, até das piadas forçadas. Eles desistem de ir para Talarion, porque de lá nenhum homem jamais retornou. E de Talarion eles partiram rumo ao sul e lá encontraram uma ilha paradisíaca. Um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, salpicado de lírios e com os mais belos perfumes que o nariz de Elton já sentiu. Então chegamos a um litoral com flores de todas as cores, onde lindos bosques e arvoredos radiantes estendiam-se até onde a vista alcançava, sob o calor do sol meridional. Dos caramanchões além do horizonte vinham explosões de música e trechos de harmonia lírica intercalados por risosas tão deliciosas que apreciei os remadores para chegarmos o mais rápido possível. O homem barbado não disse uma palavra, mas ficou me observando enquanto nos aproximávamos da costa salpicada de lírios. De repente, uma brisa cruzou os prados floridos e os bosques folhosos e trouxe consigo um perfume que me fez estremecer. O vento foi ganhando força e o ar encheu-se com um odor letal e pútrido das cidades flageladas pela peste e das covas abertas. Enquanto nos afastávamos como loucos daquele litoral abominável, o homem de barba enfim disse: Eixura, as terras dos prazeres inalcançados. E essa referência aí de abençoado por Deus e bonito por natureza faz ainda mais sentido. Calma, eu já chego. Até que o vento bate no sentido e ele sente o cheiro da cidade, um odor letal e pútrido das cidades flageladas pela peste das covas abertas. Exato. Você jura a terra dos prazeres inalcançados. Eu gosto muito dessa parte porque o Homem Barbado, tipo, ele vê toda a empolgação do Basil falando, tipo, caralho, a gente tem que ir lá, olha só que lindo. E ele só fica tipo, espera a gente chegar mais perto. Exato. O Basil fica lá, rema, cara, rema, eu quero sentir esse negócio aí, olha que bonito. Nesse caso, ainda a explicação da Terra é bem clara, né? Porque é exatamente o que acontece. O cara, Sim. ele quer alcançar esse prazer e, na verdade, é inalcançável, porque nem existe. Ou, É tipo sei esse lá, é o né? crush do fundamental, sabe? Esse fica até mais misterioso, né? Tipo, a gente não sabe exatamente o que existe lá. Apenas que existe, tipo, um fedor de morte. É porque ao mesmo tempo que a natureza é essa tentação maravilhosa e bela, ela também é cruel com quem tenta morar ali, castigando de pestes os povos que lá habitam. Sim. E é um cenário que o Lovecraft também remete muito, né? Esse dos campos de lírios e, sabe? Basicamente essa paisagem do Windows XP, sabe? São os Campos Elíseos, cara. Ou isso. Mas só quero mencionar que esse foi escrito em 1919, né? Sim. Que foi durante a gripe espanhola, então talvez... Não, verdade. Faz todo sentido. E, no caso, né, novamente, pouco após o fim da guerra, né? Sim. Também. Então essa ideia de morte também faz bastante sentido.
Mas eu acho esse conceito muito interessante, esse dos prazeres inalcançados, tá ligado? O que é um prazer inalcançado, tá ligado? Porque os outros, aquele negócio, você consegue pensar em, tipo, coisas que você já viveu, assim. Por exemplo, um sonho que você teve e você esqueceu, né? É uma beleza, né? Que você pensou e esqueceu dela. Mas o que é um prazer inalcançado, tá ligado? Porque é uma coisa que você nunca sentiu, mas você já perdeu ela, tá ligado? Sim. Mas de certa forma também são os mistérios, que nem no outro, né? Os mistérios que a gente não descobriu, né? É alguma coisa curiosa e que a gente, tipo, nunca chegou a entender o que é. Tipo o ET de Varginha. Então, eu acho que a Terra dos Prazeres Inalcançados é muito... Dá até pra fazer uma leitura um pouco sobre, tipo, esses lugares de inconsciente, sabe? Porque prazeres inalcançados, pra mim, é uma coisa muito fácil de, tipo, notar, sabe? É, sei lá, na forma mais boba, é um bolo que você viu na vitrine, mas você ficou com vontade de comer, mas você não tem dinheiro pra pegar ele, sabe? Eu não sei, pra mim, quando essa expressão, né? Prazer inalcançado, e, tipo, parece que tem alguma ideia sexual por trás, né? Sim, Não, claro que tem, né? mas Apesar de que o Lovecraft é um cara, tipo, essencialmente assexuado. Ah, você tá assumindo a orientação dele, assim? Estou. entendi. Pra mim, eu vejo de uma maneira mais como a expectativa e a realidade. Tipo, você tem esse algo que está próximo, que é palpável, que é sensual na sua própria maneira, mas ele está ligeiramente fora do alcance. Você quase toca, mas ele foge naquele instante. É que os prazeres, eles não são inalcançáveis, né? São inalcançados. Inalcançados, né? Apesar de que isso daí pode cair na tradução também, né? Vai saber. Será que é aquele beijo que você não deu, assim? É Pode isso? ser. Aquela Pode vez ser. que você queria voar, só que você pensou, putz, é melhor não pular do precipício. Essa é uma boa explicação pra essa ilha. Porque é melhor não entrar. Sabe quando você tá, tipo, com uma pessoa num lugar muito alto, você pensa, poxa, eu poderia empurrar ela? Meu Só de Deus, zoas. isso é um prazer pra você, Gabriel? Não, porra. Pra quem não é. O Gabriel não vem mais aqui em casa, só digo isso. Ai, ai. Mas novamente, né? É um lugar em que assim como você falou, né? De tipo, uma coisa um pouco mais difícil de entender. Diferente de Talarion, por exemplo, não existe, tipo, uma explicação exatamente do que existe lá. Sabe? Porque Talarion existem demônios e criaturas desvairadas aqui, sabe? Apenas um cheiro nojento em cima de um campo bonito. Existe uma natureza bela e cruel e um povo que tenta sobreviver lá e aparentemente falha. Sim. Todo mundo lá é broxa. Caralho, isso é infernal. É, Triste. Mas, finalmente, depois que ele passa por tantos lugares que ele não pode ir, eles encontram um lugar mais interessante, né? e foi ao brilho do luar que enfim lançamos âncora no porto de Sonanil, vigiado por promontórios gêmeos de cristal que se erguem do mar e tocam-se em uma arcada resplendente. É o país dos devaneios, e caminhamos até a orla verdejante em uma ponte de luar dourado. No país de Sonanil não existe tempo nem espaço, sofrimento nem morte. E lá morei por muitos anos. Ele começa a chegar mais perto e ele encontra Sonanil, o país dos devaneios. Onde o tempo não existe. Isso, é um lugar onde nem o tempo nem o espaço, o que isso quer dizer, a gente não sabe direito. Que graça não Nem saber. sofrimento e nem morte. É basicamente o lugar perfeito, né? Então, é Você curioso, corre até porque o ele fala que não existe tempo, não existe espaço, mas ele morou lá por muitos éons, que é uma medida de tempo geológico. Então, tipo, porra. Não, então pode ser, tipo, uma ideia de que lá o tempo não passou, mas, tipo, não, na verdade não. Ou pode ser só uma metáfora. Exato. É tipo assim, eu sei que eu passei muito tempo lá, mas eu não consegui sentir o tempo passando. É mais ou menos isso, né? Pode ser. Eu consegui sentir muito tempo passando, mas aquilo não passou de verdade. Mas Exato. Sonanil é, por excelência, o melhor lugar para se estar, não é? Esse não tem nenhuma rima triste, nenhum truque ou qualquer coisa do gênero. Não existe nada triste em aparência. Então, será que não? Você não sentiu o tempo passar? Será que não é aquele negócio que nem tem no Highlander, assim, né?
É uma pessoa imortal que vê que, tipo assim, sua vida perde o sentido de você também não ter essa sensação de temporalidade Eu ou de acho que espaço. Eu Eu acho que você discordo. falou certo de que as coisas perdem sentido, mas não só por causa do tempo. Eu acho que como lá tudo é meio que em essência perfeito, você meio que perde um pouco da vontade de estar lá, né? Porque, tipo, qual é a graça de estar num lugar perfeito? Quando eu li esse texto e essa passagem, eu pensei um pouco sobre aqueles momentos lá em que você tipo, não tá pensando nas coisas, você só tá vivendo, sabe? Você tá no presente. E parece que seria isso o tempo todo, sabe? Você não tem tipo projeções mentais pro futuro ou preocupações ou pressões vindas do passado, sabe? Exato, se tipo, se sua vida tá resolvida, se sua vida tá resolvida, você meio que perde a vontade, né? É interessante. Então, pra mim, o que veio quando eu tava vendo isso foi justamente aqueles momentos que, tipo, sabe quando você termina um trabalho, deita na cama e fala assim, tá, e o que eu faço agora? E fica olhando pro teto por horas até alguém te chamar pra fazer alguma coisa. Mas eu acho que é interessante essa parada, porque, como o Martinelli falou, tipo, é uma ilha que não é apresentada com nenhum contraponto, né? Mas se todas as ilhas têm um contraponto, por que essa não teria, né? E tá aí que tá, né? O contraponto é algo que você percebe depois. Talvez a rima triste dessa ilha seja só a demonstração de que, nossa, a gente só vive procurando coisas e quando a gente atinge, a gente não sabe o que fazer com ela. Sim, acho que esse é tipo o ponto-chave dessa história. Piada da existência. Você encontra o lugar perfeito, né? De que você estava procurando há tanto tempo, mas ele não te agrada, diferente do que você esperava. Você encontrou o lugar perfeito. E agora? Sim. E agora nós vamos procurar coisas mais legais, porque aqui Exato. já encheu o saco. É que assim, o único personagem que se sente descontente com essa situação de Sona New foi o Basil. Porque o Homem Barbudo e os outros personagens, eles estavam muito bem lá, sabe? Sim. E ele teve esse desejo, tipo, muito profundo de visitar Catúria. Sim, Esse mas é desejo justamente humano. Exato, exatamente. É o cara, porque justamente ele não é habitante de terras oníricas, né? Diferente do pessoal do barco, que claramente não vem da realidade do mundo da Terra. Mas é justamente, eu acho que nesse momento que se percebe tudo isso que a gente falou agora, né? Que tipo, o cara ele tá lá, tá tudo perfeito, mas ele descobre sobre essas terras e sobre esses, como é que era? Monolitos de mármore, sei lá, uma parada assim. E ele quer descobrir isso, né? Porque ele quer ter um objetivo na vida dele. Exato. Eu acho que o que é mais interessante não é o fato de que essa Catúria ter tantas coisas interessantes pra ele, tipo, que tantos lados positivos pra ele, né? O que é mais interessante de Catúria é o fato de que ela não é conhecida pra ele, né? Isso. Tipo, o fato de que ninguém sabe o que tem lá, e justamente o que o Barbudo fala, tipo, de que, mas se a gente não sabe o que tem lá, a gente não vai ter as garantias que a gente tem aqui, né? Mas eu acho que é justamente isso que atrai ele. Bom, Catúria é o país da esperança, em oposição à estabilidade, estagnação e monotonia de Sonani. Exato. Eu sinto um pouco também que talvez ele esteja tipo, fazendo um caso pra natureza humana, pra essência, sabe? Naquele rolê meio... A vida é um pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Ou você tá entediado porque você não quer nada e você tem tudo, ou você tá sofrendo porque você tá em busca de alguma coisa que você não tem. E talvez o Lovecraft compreenda, talvez também por conta da condição de vida dele, né, que é bastante sofrida, que faz parte do ser humano estar sempre um pouquinho infeliz, porque faz isso que faz a pessoa tomar decisões, mesmo que elas sejam, primeiro, imprudentes, segunda, de resultados não certos, né? Mas seguindo. Basil Elton decide ir a Catúria e convence os navegadores do navio branco, né? O Homem Barbudo e os demais tripulantes para partir com ele nessa jornada. Isso que eu fiquei meio confuso, porque até aí tava certo pra mim que o Barbudo era o capitão do navio. Exato. Daí nesse momento o cara chegava assim, não, vamos zarpar e foda-se. Daí o cabra fica assim, acho que não, hein? Porra, você é o capitão, você fala assim, não, vamos zarpar e acabou, tá ligado? Sim, isso que é engraçado, né? Porque tipo, se o capitão não quer, ele não precisa ir, tá ligado? O barco não é do Basil. O capitão ele age meio que como um pai complacente. Ele, tipo, não vai aí, filho, não vai aí. Não vai... foi, pô. E talvez por outro lado também tem o fato de que, como eles são, tipo, pessoas que
Tipo, o Basil, ele é o, digamos, humano, e os outros, eles são habitantes dessa terra onírica. E, tipo, o fato dele ser humano, talvez ele traga a ele essa gana, sabe? O fato dele ter gana de querer explorar as coisas enquanto os outros estão satisfeitos com a perfeição, dá talvez a ele um certo poder a mais, sabe, de convencimento. Sabe, essa vontade que ele tem é algo que consegue meio que fazer as coisas se moverem. É que o capitão também ele é meio que um enviado do mar pra guiar o barco. De certa forma, isso também. Nos outros, ele escutava o aviso e falava, porra, então, se eu não vou voltar, é melhor não. Mas nesse daí ele realmente estava teimando. Ele só tipo, então vamos. Não vai acontecer nada comigo mesmo? Eu não existo. Seguido, eles então partem em direção a essa tal Catúria, né? Que, por sinal, né, deve ter lembrado todo mundo Cthulhu. Eu pensei na Catalunha, na verdade, mas tudo bem. Eu também. Catúria, que fica no Oriente. Através de... Eles têm que atravessar pilares basálticos para conseguir chegar lá. Temos aí um certo orientalismo em Lovecraft, né? É, isso que eu ia falar. Mas, né, definitivamente não é uma das piores coisas dele. Não, é só, tipo, no Oriente ficam coisas que a gente não consegue entender, que ninguém nunca escreveu e voltou. Mas então ele parte nessa jornada, né? Vamos rumo à Catúria. E o que era mesmo? Ele tinha uns pilares de mármore, uma coisa assim? Basáltico. Falei, agora vou... Isso. Mas... O material. Falei com o homem barbado e contei-lhe o desejo que sentia de viajar até a distante Catúria, jamais vista por nenhum mortal, mas que se acreditava estar além dos pilares basálticos do Ocidente. É o país da esperança, onde refugiam os ideais perfeitos de tudo o que se conhece em outros lugares. Ao menos é o que dizem. Mas o homem barbado disse-me: cuidado com os mares traiçoeiros, onde dizem que Catúria fica. Em Sonanil não existe sofrimento nem morte, mas quem sabe ao certo o que se esconde além dos pilares basálticos do Ocidente. Ao menos é o que dizem, né? E a gente tem, tipo, eu quero, tipo, dar umas palmas pro Lovecraft, porque ele descreveu... Tipo, eu fiquei com vontade de ir pra Catúria, sabe? Porque é uma coisa muito extraordinária, sabe? E, tipo, tem um palácio, e daí as águas sagradas do rio Nag passam debaixo desse palácio e o chão é de vidro, então você consegue ver. Eu achei da hora os pilares basálticos, né? Tipo, imagina, tipo, pilares enormes, assim, no meio do oceano. Sim. É, tipo, muito extraordinário, né? E Sim. com nomes, tipo, nomes que parecem milenares também. E toda uma cultura. Novamente, as descrições fantásticas do cenário, assim, bastante convincentes, né? Mas isso me deixou meio confuso, tenho que dizer. Porque ele começa a descrever esse palácio, que é de um cara que não sabem se... Alguns dizem que ele é um deus e outros dizem que não é. Mas, tipo, como é que sabem que tem a porra do palácio lá se ninguém nunca foi lá? É que isso foi uma presciência dele, né? Na verdade, ele ouviu essa voz, né? Ele dizia pra si mesmo isso. Sim, certo. Ou seja, não era a realidade. Não era nenhum conto de outra pessoa. Ele falou assim, eu acho que é isso. Eu aposto que tem, tipo, palácios de um cara que não sabe se é Deus ou não. Ou um passarinho lhe contou, não é? É uma boa. Mas o pássaro guia eles pra essa última ilha, teoricamente? Sim. O pássaro, ele guia eles. E eles vão indo segundo o pássaro. Ou o que já é uma dica, né? Não sigam um pássaro. Principalmente se ele voa no meio do oceano, porque é uma péssima ideia pra um pássaro fazer isso. É bom. E todo mundo sabia que ia dar merda, e o cara ficava tendo sonhos acordados com o cara que ninguém sabe se é semideus ou não. Sabe o nome para sonhos acordados? Devaneios. Devaneios, olha aí. Bom, legal saber. Mas a terra dos devaneios era Sonanil, então... Então, mas ele começou a pensar sobre Catúria aonde? Faz sentido, hein? Caraca. Faz sentido. Uma boa sacada. Mas seria muito bosta se essa fosse a consequência terrível de Sonanil. Bom, Bom, a gente já discutiu o que poderia ser, né? Mas são devaneios que te levam à morte. Não é um negócio tão bosta assim. Eu também não acho. Eu digo pela rima temática, mas na verdade faz todo sentido. Quando você tá no lugar perfeito, você só sonha em sair dele.
Olha aí, ó. Achamos. É bem mais profundo do que parece. That's what she said. E, enfim, os caras estão tendo esses devaneios malucos no barco e os remadores são tipo, porra, a gente vai morrer, né? Que merda. Tanto que a A caminho gente de foi lá, chamar esse cara. eles nem cantam, né? Que todos o resto do conto eles ficavam cantando cantigas que alegravam os mares e o caralho a quatro. Mas nesse caminho tá todo mundo em silêncio, tipo assim, puta, onde é que a gente foi se meter, velho? E nesse meio tempo, o Brasil tá tipo, caralho, isso sim. Aí sim. É tudo que eu queria esse Cara, tempo todo. Não aguentava mais essa galera. esse conto tem 5 páginas na edição que a gente tá vendo. Quase uma inteira é só dele tendo delírios sobre Katuri. Sim. Mas são delírios muito bem descritos. Bom, mas enfim, conforme ele vai avançando, acontece, né, o desfecho, o triste desfecho da história. Que, na verdade, essa Katuri não existe mesmo. Não sabe se existe, né? Porque o navio naufraga antes dele conseguir chegar nela, né? É que ele naufraga porque chegou o fim do mundo. Essa Katuri estaria além Que do... ela Terra é plana. chegou uma cachoeira que ele acha que é o fim do mundo, mas pode não ser, ué. É o fim do mar. Bom, o que acontece quando eles chegam nessa cachoeira? Todo mundo começa a ficar desesperado, né? O barbudo começa tipo, a dizer em lágrimas: nós rejeitamos a beleza do lindo país de Sonani, que podemos nunca mais rever. Os deuses são mais grandiosos que os homens e eles venceram. E essa é uma frase foda. Sim. É muito massa, né? E é legal todo esse significado da esperança e de algo inalcançável, né? O que tem muito nisso é aquela história do cara que queria voar, como que é o nome dele? Ícaro, isso. Ele faz as asas e ele quer Ele voa muito perto do voar sol, até o né? sol. Faz Que é uma uma aventura pra sair do labirinto, mas ele se encanta demais com o sol e voa muito perto. A cera derrete, ele cai e morre. Sim. Talvez tenha essa que ele fala, né? Os deuses venceram, tipo, alguma coisa tipo que chegar nesse lugar melhor do que a perfeição, seja tipo uma forma de tentar atravessar os limites da divindade, não sei. Então, a minha interpretação, tipo, daí fazendo todo o arco com a parte da Sonanil, é uma mensagem, tipo, olha onde a ganância leva os homens, sabe? A desafiar até os próprios deuses, tipo, empreitadas extraordinárias que estão fadadas a crescer, a fracassar, sabe? Uhum. Eu li também como uma história de desejos sem fim que ignoram o bom senso. E por isso eu li como uma releitura de A Galinha dos Ovos de Ouro. Mas faz todo sentido. Mas vale ressaltar que também o final, tipo, ele cai desse precipício, né? Ainda não chegou no final. E ele acorda, né? Ele volta ao farol, né? Diferente do que seria uma morte terrível caindo numa cachoeira sem fim, ele acorda dentro do farol. Não, dentro do farol não, ele acorda abaixo no fundo do oceano. Ele acorda lá na base do farol e, tipo, de volta ao antigo mundo onde ele estava no início da história. Né? Sim. Mas tem alguns detalhes diferentes do que o mundo anterior. Primeira coisa que ele percebe é que o farol está desligado pela primeira vez desde que o avô dele começou a cuidar desse lugar. Sim. E a segunda é que o tempo não passou, né? A segunda é que o dia é exatamente o mesmo. Os tais íons não passaram. Mas então, isso é uma coisa, ele vê de um jeito meio idiota, né? Porque ele vai olhar o calendário, sendo que ele teria que trocar o calendário. Exato. Caraca, é o Sérgio Moro, velho. Tipo, ele olhou, acho que ninguém veio trocar aqui, então é o mesmo dia, tá tranquilo. Cara, eu não tive tocado disso. Realmente agora muda toda a percepção dessa porra. Isso daí pode significar muita coisa. Vai que passou tanto tempo que o farol realmente quebrou. Verdade. Mas além disso, tem duas coisas que ele vê também, que é um destroço do navio, né? Um vergalhão, né? Uma madeira do navio, que é claramente do navio porque ela é totalmente branca, né? Primeiramente, quando ele acorda, ele vê o navio. Mas ao descer, ele só encontra... Isso, verdade.
um pedaço quebrado da madeira branca. Mas junto a isso ele também vê o pássaro morto, né? O que é algo interessante também. O tal pássaro que estava guiando eles está morto junto com o pedaço do navio. O pássaro do desejo foi-se embora junto com a experiência horrível que ele teve tentando alcançá-lo. Tem várias, tipo, essa questão da morte do sonho. Porque, tipo, ao mesmo tempo, depois ele fala, né, que o navio nunca mais volta a aparecer. Também tem a ideia de que o farol está desligado, né? O farol que representava toda essa história anterior, de onde ele avistou o navio. Agora ele não tem mais luz. E, enfim, o pássaro que guiou ele todo esse tempo está morto também. Após o estrondo veio a escuridão. Eu vi gritos de homens e de coisas inumanas. Do oriente sopraram ventos tempestuosos, que me enregelaram quando agachei-me na prancha de pedra úmida que se havia erguido sob os meus pés. Então, depois de mais um estrondo, abri os olhos e me vi na plataforma do farol, de onde os zarpara tantos éons atrás. Com o raio do dia, desci a torre e fui procurar os destroços nos escolhos. Mas só o que encontrei foi um estranho pássaro morto, azul como o céu, e uma única verga destroçada, de brancura mais intensa que a da espuma na crista das ondas e da neve das montanhas. E desde então, o oceano jamais voltou a me contar segredos, e ainda que por muitas vezes a lua cheia tenha brilhado alta nos céus, o navio branco do sul nunca mais retornou. A impressão que eu tive no final do conto, assim, tipo, que realmente parece que foi um sonho que o Lovecraft teve e ele acrescentou alguns detalhes e colocou no papel, sabe? Tipo, porque a narrativa se passa de um jeito muito onírico mesmo, né? Eu fui para um lugar e daí tinha essas coisas mirabolantes, mas daí não passou o tempo e eu não sei quanto tempo passou, e tinha esse cara que não tinha um nome, mas ele era barbudo e eu lembro dele por causa disso, sabe? Coisas que remetem muito a sonhos reais, assim, sonhos palpáveis, né? Sim. Existem várias suposições que a gente pode fazer, né? Tipo, se a gente quiser voltar àquele negócio de que foi só um sonho. A história inteira foi só um sonho. Bom, foi de fato um sonho. Não quer dizer que não tenha sido real. Mas não é um sonho como a gente tem, né? Eu quis dizer que foi um sonho do Lovecraft, tá? Não do personagem. Sim. Mas entrando um pouco mais no fundo no autor, né? Como eu disse, quando ele escreveu esse conto, ele estava meio que ensaiando um pouco a escrita dele, né? E nesse início da carreira de escritor dele, ele é muito inspirado em outros autores, né? Como a gente já falou um pouco do Edgar Allan Poe, nesse caso ele é inspirado no Lord Dunsany, que era um autor muito famoso que hoje não se fala muito dele, mas enfim. Ele era um autor que falava muito sobre um mundo irreal, né? Falava sobre histórias de sonhador, né? E coisas assim. Ele é muito inspirado nesses contos do início no Lord Dunsany. Inclusive, esse conto ele é, de certa forma, um pastiche. Interessante. Mas entrando também na ideia do ciclo dos sonhos, esse é um dos primeiros contos mais claros sobre isso. Inclusive, do conto de cadáver lá que eu contei, ele cita essas ilhas que ele passa no navio branco. O que é interessante, são referências que ele vai contando. E, na verdade, o Lovecraft, a filosofia dele, que ele tem sobre esses sonhos, muda bastante ao longo dos contos dele, ele vai, tipo, tendo ideias diferentes. Mas nesse em específico, o que parece é que o sonho, ele meio que apresenta às pessoas um lugar melhor do que a realidade. Apesar de que ele é muito cético com relação à possibilidade de alcançar um lugar melhor mesmo. Os sonhos do Lovecraft são os animes na vida real. Escapismo. Aí você vê que ele ecoa a crítica do Hideaki Anno ao modo de vida otaku. Não entendi nada. É para muito. É muito. Caralho, é muito de nicho. A minha conclusão é de que nesse conto o Lovecraft usa sonhos como uma maneira de estudar a natureza humana, que é esse conflito de desejo que se sobrepõe a qualquer outra coisa, e além de brincar com outros conceitos, mas ele só meio que cita e faz algumas rimas
temáticas tristes com eles. Mas e é isso, eu acho. Isso que eu entendi do conto, pelo menos. Uma coisa que eu queria comentar é que eu acho muito curioso que quando eu tava lendo essa descrição dessas ilhas e tal, me lembrou muito a HQ do Sandman, sabe? Que é justamente o mundo dos sonhos, né? Então eu imagino que tenha tido o Neil Gaiman tenha tido uma inspiração nessa Dreamlands do Lovecraft. É possível. Só porque eu gosto muito e vi similaridades. Uhum. Faz sentido. Faz bastante sentido. Eu acredito que ele tentou basear também na questão do ser humano querer as coisas, mas por ser preso por tais, ele desiste fácil. Mas o desejo absoluto de não ser perfeito é maior. A imperfeição como uma característica imutável das coisas. Exato. E que bom, porque daí quer dizer que a gente sempre pode melhorar. Ou sempre Às piorar. vezes, a mensagem. Às vezes os tesouros são os amigos que nós fazemos pela jornada. Ó. One Piece. Tá, agora vamos para as notas. Começando então por O Navio Branco, ou The White Ship, escrito em 1919. Gabriel, qual é a sua nota? De 0 a 10. Eu vou dar 8 pássaros celestes pro Navio Branco. Porque é um conto que ele é legal de ler, sabe? Ele é gostoso de ler e imaginar também todas essas terras maravilhosas que a gente tá fadado no que encontrar. Uhum. E provavelmente ninguém aqui consegue sonhar com elas. Sim. Também é uma... Eu acho que eu fiquei com vontade de ter sonhos lendo esse conto. ou de experienciando o extraordinário de algum modo que... Sei lá, meio escapista mesmo. Sim. Mas também chega ao final do conto e a gente nota que é tudo trágico e tipo, what is the point, sabe? E daí ele também faz um caso muito legal quanto à natureza humana, que eu acho que eu discordo, assim, essa ganância não, ou esse sofrimento inevitável do homem. Eu acho que é uma coisa um pouco mais capitalista do que qualquer outra coisa. Mas, comentários à parte, eu gostei do conto, então ele vai receber um 8. Certo. Agora, Marcelinho, qual a sua nota? Eu dou 7 de 10 de faixa de iluminação. Não chegou tão longe. Não consegui alcançar o pássaro. Tá certo. Martinelli, sua nota. Gostei bastante desse conto, de novo me surpreendendo com Lovecraft, porque o que eu espero de Lovecraft é o Cidade Sem Nome. Esse daí trouxe uma espécie de filosofia da natureza humana, um negócio que, de novo, é um pouco eco do Schopenhauer, esse negócio meio pessimista, que a gente está fadado a jogar fora o que a gente tem para só ter uma esperança de conseguir algo melhor, que o perfeito só não é o suficiente, a gente está fadado a essa eterna busca. E, de novo, eu discordo, acho que a gente tem que... não é à toa que tanto Schopenhauer quanto Lovecraft são reacionários, eu acho que tem que historicizar mais essa ideia naquele tempo, mas enfim, a parte, então eu vou dar... E além disso, tem todas aquelas ideias muito legais para as ilhas, são muito fechadinhas em si, são conceitos muito maneiros. Então eu vou dar 8 marinheiros putos para essa história. Tá certo. Pedro, sua nota. Então, o Navio Branco me surpreendeu, assim, positivamente, por ser uma história tão curta, né? Mostra que realmente Dagon é muito ruim porque é muito ruim. Não é só porque é pequeno. Porque com uma história quase tão curta quanto, né? Tipo, uma página a mais, foi algo... Cara, eu achei fenomenal, assim. Eu sou apaixonado por essa temática de sonhos. Como eu já disse, me lembrou muito a Sandman, que é uma parada que eu amo. E, sei lá, cara, foi muito legal. Toda essa imaginação, esse imaginário dos contos dele, eu me senti como se eu estivesse sonhando, sabe? Uhum. Junto com o cara. Tem alguns problemas que eu tenho com Lovecraft mesmo, desses parágrafos mirabolantes de palavras aleatórias jogadas ali para parecer mais culto do que ele realmente é, assim, que me irrita um pouco. Uhum.
Mas isso não tira os méritos do conto, então eu vou dar um 8,5. Olha só. A minha opinião sobre esse conto tem muito a ver também. Essa é a segunda vez que eu leio, né? A primeira vez que eu li faz bastante tempo, eu tava bem no início da minha exploração sobre as coisas do Lovecraft, né? E foi um desses contos que eu achava meio esquisito, porque eu não tinha nenhum contexto sobre o que são esses tais do mundo dos sonhos, coisa assim. Eu tava querendo ver, tipo, Cthulhu e Nyarlathotep, e eu via Basil Elton. Daí na hora eu achei, tipo, tá, legalzinho e tal, tem esse final triste e tal, mas não gostei muito. Daí conforme, tipo, eu fui conhecendo mais dos sonhos e eu fui lembrando sobre esse conto, foi ficando cada vez mais interessante, sabe? E agora relendo eu confirmei isso, sabe? Tipo, esse conto, ele pode ser, tipo, simples, ele pode ter, tipo, uma história, assim, bem resumidinha, essa ideia de tantas analogias que podem ser feitas, mas, tipo, justamente são coisas que deixam interessante para entender, tipo, toda essa mentalidade de como sonhos podem ser uma forma de encontrar uma realidade mais agradável, mas que ainda assim vão ter vários problemas, e o conto inteiro é sobre isso, basicamente. E por isso, eu vou dar 7,7 para esse conto, porque ainda também tem muito que melhorar. Por sinal, essa minha análise eu acho que, tipo, a gente vai comparar depois com o Goodreads, mas certamente afeta também o leitor médio, assim, né, porque assim como eu, uma boa quantidade das pessoas vai ler Lovecraft não procurando isso, né? Eu acho que vai ser um negócio bem comum a gente gostar dos que são desgostados e desgostar dos que são os favoritos da galera. Não necessariamente, a gente ainda vai encontrar os melhores pontos. Bom, estamos nesse começo. Sim. Que... a gente teve, de novo, um tipo Lovecraft, mas que não parece Lovecraft, e tipo, caralho, muito massa, e teve Lovecraft, que é o que você espera, tipo, bom. Mas não chegamos nisso. Vamos ver se Eu é já isso mesmo. disse, o Lovecraft é o pior escritor da mitologia de Cthulhu que existe. Lovecraft não é bom escrevendo como ele mesmo. Qual que foi a média? 7,84. 7,84. E então aqui no Goodreads é 3,45 vezes 2 dá 6,9. Então, Longinha. Dessa vez a gente não teve tão perto do público médio. É bom ou ruim? Descubra nos próximos episódios. Olá pessoas, como puderam perceber, a ideia desse episódio era tratar de mais um conto, A Cidade Sem Nome, mas acabou que o episódio ficou longo demais para ter 2 contos juntos. Por conta disso, a segunda parte do 7º episódio será lançada separadamente em breve. Fique no aguardo para a análise desse próximo conto, assim como as famosas notas de estranheza para ele e também para o conto analisado nessa primeira parte, O Navio Branco. Até lá, queridos ouvintes.